Título 3º. Da competência interna. Capítulo 1º. Da competência. Seção 1º. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1º de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2º sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista em interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no fórum de domicílio do réu. Parágrafo 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Parágrafo 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fórum de domicílio do autor. Parágrafo 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer fórum. Parágrafo 4º Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º A execução fiscal será proposta no fórum de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o fórum de situação da coisa. Parágrafo 1º O autor pode optar pelo fórum de domicílio do réu ou pelo fórum de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º A ação possessória imobiliária será proposta no fórum de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O fórum de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1º O fórum de situação dos bens imóveis. Inciso 2º Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3º Não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no fórum de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50.
A ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o fórum. Inciso 1º para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, incluída pela Lei nº 13.894, de 2019. Inciso 2º de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3º do lugar. A. Onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. B. Onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E. De residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. F. Da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4º do lugar do ato ou fato para a ação. A. De reparação de dano. B. Em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. 5º, de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2ª. Da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput. Inciso 1º. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2º. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60.
se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o fórum onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de fórum só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O fórum contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de fórum, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do fórum de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de fórum na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3ª. Da incompetência. Artigo 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando: inciso 1º 2 ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2º 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3º entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.